Sou João está aqui. Meus irmãos, por favor, vocês mantenham o microfone aí fechado, né, para não ter interferência. Pastor João, o senhor está com a palavra, Deus abençoe e que o Senhor seja um instrumento nas mãos do Senhor para falar ao nosso coração nessa noite. Amém. Boa noite, irmãos. É bom estar aqui novamente com nesse caso, a ferramenta virtual, né? Mas nós somos gratos a Deus por ela também, né? Porque é por meio dela hoje que nós nos encontramos. E morrendo de saudade da gente estar junto. E dizendo para os irmãos fortalecerem nesse tempo, fortaleça a sua fé. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Brevemente nós estaremos juntos e certamente no primeiro domingo possível de estarmos juntos, de maneira sem correr riscos, nós celebraremos a Santa Ceia juntos. O quanto desejo nós temos tido por esse momento tão especial. Mas a minha palavra é para que você entenda que no momento certo nós faremos isso. No momento em que nós entendemos que é biblicamente correto e orientado, né? Nós temos entendido que esse é um tempo pelo qual a gente deve desejar, ansiar, né? Se não, um momento em que nós devemos entender a importância da Santa Ceia, né? Não é errado a gente pensar que Deus talvez esteja nos dizendo a respeito da importância também da Santa Ceia, falando de maneira tão específica para nós quando nós vemos a realidade da igreja nesse momento de pandemia. Nosso coração precisa desejar, nosso coração precisa, ansiar com todas as forças por esse momento, né? Um momento sublime para nós, momento em que nós reafirmamos a morte de Jesus e reafirmamos também que cremos de que um dia ele vai voltar para buscar o seu povo e faremos aquilo, e celebraremos a ceia em memória dele e para a glória dele, né? Então, fortifique a sua fé em relação a isso, nutra, de repente, um momento agora, né, nesse tempo de expectativa, de desejo por estar de novo na casa do Senhor e por celebrarmos de novo a ceia juntos, né, unidos, como igreja, como unidade, como nos orienta a Sagrada Escritura, né? Então, que seja um tempo de reflexão nesse tempo. Nesse momento, que seja um momento que você tire para refletir sobre essa importância da Santa Ceia. Não só isso, irmãos. Tenho observado como professor, e essa semana de maneira bem específica, eu mesmo tenho vivido um pouco disso, né? Então, a minha realidade tem sido uma semana muito cheia de muitos estudos pelo computador, a semana toda pelo computador, e também uma semana em que a gente acompanha as notícias do que está acontecendo no mundo, no Brasil especificamente, né? Alguns países já saindo desse momento de pandemia, o Brasil ainda num momento talvez intermediário, mas a gente começa a acompanhar com aflição também a chegada dessas notícias até nós, né? Um estudo recente saiu apontando que é muito possível que agora nós tenhamos esse momento de maneira mais intensa nas cidades menores. Então, vivendo a dualidade entre o isolamento social e entre a abertura e a necessidade de ir para o comércio para se ter o sustento, né? Então, vivendo também essa dualidade, vivendo também, como eu disse, esse temor, né, das notícias que cada vez se aproximam mais de nós, um parente, um amigo, um primo, e toda essa tensão. Então, essa semana eu tive um momento assim, de bastante reflexão sobre isso, né? Eu tenho tido vários momentos de reflexão, mas especificamente essa, porque também me saltou a atenção alguns alunos que eu tenho, dou aula também pelo computador, né? Eu sou professor também, então também tenho dado aula, tenho assistido aula e também tenho dado aula. Como aluno, eu estou chegando no meu limite, gente, que eu não estou aguentando mais ver computador na minha frente. Vocês não têm ideia. E como professor também. Então, também estou chegando no meu limite. E aí, eu vendo alguns relatos, eu tirei algum tempo da aula para conversar sobre isso, com os alunos, especificamente com os alunos, né? Sobre esse momento tão delicado que a gente tem vivido, a respeito do Covid, a respeito da pandemia, sobre tudo que a gente está sentindo, as notícias, gente, que tem apontado para nós
a respeito de um surto que nós teremos, né? A expectativa é essa pós-pandemia em relação à depressão, a pessoas que estão agora sendo afetadas e sendo levadas, né, a um processo de doença mental, de problemas mentais nesse sentido, né, levando à depressão. Então, eu estava pensando sobre isso. Olha que difícil esse isolamento social. Eu compartilhei com os irmãos na última mensagem. Eu cheguei a ficar 8 dias em casa, sem abrir a porta do meu apartamento, muito em função das minhas atividades, que agora elas tomam quase a sua completude o computador, mas também por essa questão, a gente troca mensagem com os amigos. Você já passou por isso? De trocar uma mensagem com os amigos, com amigos queridos, com pessoas que a gente ama, e olhar para essa expectativa e falar assim, eu não sei quando de novo eu vou conseguir marcar o famoso e velho churrasco para reunir com alguns colegas, alguns casais, amigos da nossa família. O conselho mesmo da igreja planejou churrascos esse ano, das suas famílias, para a gente estar junto, para a gente se encontrar. Gente, eu estava pensando sobre a igreja. A expectativa, de fato, é que a igreja talvez seja a última a voltar, e mesmo quando ela volte, ela vai voltar com algumas limitações, a gente não vai poder juntar todo mundo. A gente pensa propriamente sobre a nossa igreja, uma igreja que tem pessoas com mais idade. Então, como nós faremos essa volta? Isso tudo angustia um pouco do meu coração, isso tudo me traz perguntas, né? Olha só esse momento em que nós estamos vivendo. E eu fui ainda essa semana buscar um presente que comprei para a Milena no Dia dos Namorados, e as compras agora, todas elas acontecem de maneira virtual também. Fui lá na loja, pedi lá, fiz o pedido do que eu queria e combinei de buscar e deixei o carro bem perto da loja. Só que o costume de ficar em casa muito tempo, eu não uso máscara, obviamente eu não uso máscara dentro de casa, mas eu tenho máscaras dentro do carro. Mas, irmãos, quando eu deixei o carro no estacionamento, bem perto da loja, eu saí do carro e não me dei conta que estava sem máscara. E quando a pessoa que foi me entregar o produto me viu, ela deu um grito assim, de pavor, né, de espanto. Você está sem máscara? E aí eu falei, desculpa, eu esqueci. Eu dei conta que estava sem máscara só aquela hora. Mas ficou aquele clima, sabe? Ela me olhando, eu sem máscara. Gente, eu consegui perceber pessoas que estavam andando pela rua e olhando para mim. Eu estava sem máscara e certamente também fazendo seus juízos sobre isso, né? Um jovem está aí sem máscara, como é que é isso? E aí eu percebi esses olhares, a vendedora olhando, achando estranho. Olha só o momento em que a gente está vivendo. E é inegável que quando a gente tem um momento reflexivo sobre tudo que está acontecendo, a gente dá sabe, cair na realidade, falar assim, caramba, e agora o Daniel tendo que abrir a sua loja com um limite de compradores dentro da loja, fazendo vendas virtuais. Sabe quando a gente começa a dar conta de tudo que está acontecendo? Da escola que não conseguiu voltar ainda e também a gente não sabe quando vai voltar, da igreja que não vai voltar, dos amigos que a gente não vai encontrar esse ano, igual a gente gostaria, de ver. Gente, eu estava acompanhando o crescimento dos filhos, dos meus amigos próximos, por fotos do WhatsApp. Eu estava, mandem uma foto para eu ver como é que está o menino. Sabe aquela coisa do nasceu e assim, nasceu, mas você só vai fazer a visita lá por 3, 4 anos de idade? Então, estou nessa expectativa. Quando é que a gente vai se encontrar de novo? E, irmãos, isso tudo acaba gerando em nós, quer dizer, olha só que loucura, eu quero trazer isso para vocês, né? Estou pregando assim com o meu coração hoje, assim, sabe? Teologicamente, mas da minha experiência. A gente precisa de um tempo para descansar aqui em casa. A Milena, o trabalho da Milena, minha esposa, é muito intenso. E também a minha trabalho, faculdade, é tudo muito intenso. Então, a gente sempre tira julho para conseguir sair. E olha só, a gente não vai conseguir sair de casa nesse julho. A gente não sabe se vai conseguir sair. Os hotéis pelos quais a gente ligou para passar 1, 2 dias só de descanso, irmãos, e voltar,
tudo fechado, só o hotel funcionando com 30% da capacidade do hotel. Então, olha só, quando eu comecei a me dar conta de tudo que está acontecendo, uma angústia vem no meu coração. Inevitavelmente a pergunta de onde está Deus nisso tudo? Onde está Deus? Essa semana teve também uma manifestação que me chamou muita atenção na praia de Copacabana. Eu não sei se você viu essa notícia. É um pastor presbiteriano, o pastor Antônio Carlos Costa. Ele é um pastor presbiteriano e ele foi fazer uma manifestação pacífica na areia de Copacabana e ele pregou cruzes na areia. Não sei se você leu ou viu alguma reportagem sobre isso. E assim, mostrando também um pouco da angústia de um pai. Então chegou uma pessoa lá, derrubou as cruzes, e aí se manifestando contra a manifestação, um outro pai que perdeu o filho, pregando as cruzes de novo na areia. Uma cena chocante, sabe, irmãos? E eu comecei a pensar nisso tudo, e inevitavelmente a gente começa a pensar assim, onde está Deus para ajudar a gente? Que pandemia é essa? Que momento é esse que a gente está vivendo? Que a gente jamais imaginaria viver agora, pleno século XXI. A gente não tem esperança de ver os amigos de novo. A gente não tem esperança de quando é que a igreja vai voltar. A gente não tem expectativa de quando, irmãos, a gente vai poder de novo se reunir e abraçar e beijar como crente gosta de fazer com seus irmãos. Quando é que a gente vai poder trocar o cálice da ceia novamente, celebrar Jesus? Isso tudo vai tomando o nosso coração, vai trazendo angústia, vai trazendo uma sensação de impotência, vai trazendo perguntas: por que isso tudo? Como passar por isso tudo? Como viver isso tudo? E o apóstolo Paulo traz algumas respostas para nós. O apóstolo Paulo traz algumas respostas sobre o que está acontecendo e como a gente deve viver esse momento de angústia, como a gente deve viver esse momento de incerteza, de tribulação, esse momento em que certamente Deus continua no trono dele, governando e reinando. Deus é Senhor sobre a pandemia. Mas a pergunta é: como eu vou me comportar diante a pandemia, diante de todas essas situações? Eu quero te convidar a abrir Romanos, e foi onde eu encontrei consolo para o meu coração. Eu estava dizendo, irmãos, que não ia muito mais pregar sobre pandemia e sobre tudo isso mais. Mas foi inevitável essa semana, né? Eu prego aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou sentindo. E procuro respostas biblicamente orientadas. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. A gente vai ler desde o versículo 1. A Bíblia diz assim, a minha versão é a versão NAA. De repente é um pouco diferente da sua, mas acompanhe a leitura comigo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler com bastante atenção esse texto. Então, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Nós fomos regenerados de novo com Deus por meio do sacrifício de Cristo Jesus. É por meio de Jesus que a gente volta a ter relacionamento com Deus. É por meio do único sacrifício de Jesus que a gente volta a ter paz. Deus, de novo, agora consegue se reconciliar com o homem, porque quando ele olha o homem, ele vê também o sangue de Cristo vertido naquela cruz, e pelo meio do sangue de Jesus Cristo, unicamente pelo sangue, e por unicamente obra de Deus, porque quem envia o próprio Filho é o próprio Deus, nós temos de novo paz com esse Deus. E o que essa paz vai gerar? Então ele continua, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. Qual graça que o apóstolo Paulo está falando? A paz com Deus. Nós fomos justificados e obtivemos paz com Deus. Nós obtivemos paz com Deus e também acesso a Deus. Nós tivemos comunhão com Deus. Nós temos agora, de novo, efetivamente, a possibilidade de nos relacionarmos com Deus, que é relacional. Por meio disso, dessa paz que nós temos com Deus e do acesso que nós temos a Ele,
Esta graça, que é isso, que é a paz com Deus, que é o acesso, por meio dessa graça nós estamos firmes. E olha o que o texto diz agora. E nos gloriamos, nós damos glórias, na esperança da glória de Deus. Então, olha, eu tenho paz com Deus e por meio de Cristo Jesus. Isso é dom de Deus, foi Deus que me deu. Agora que eu sou regenerado, agora que eu sou justificado por meio de Cristo Jesus, o nosso coração pensa em coisas boas. E o apóstolo Paulo está falando disso. Olha, por meio desse acesso, por meio dessa paz, esta graça, por meio dessa graça, então, por meio da paz, da graça, do acesso que nós temos a Deus, por meio da comunhão que nós temos a Deus, por meio da regeneração que nós temos em Cristo para estarmos com Deus, ele diz, nós nos gloriamos, nós nos alegramos, nós ficamos felizes na esperança da glória. Quer dizer, o que o apóstolo Paulo está dizendo com isso? Por meio da paz que eu tenho com Deus, por meio do acesso que eu tenho com Deus, por meio da regeneração que eu tenho com Deus, eu tenho expectativa da glória de Deus. Eu vivo a glória de Deus. Eu vivo na esperança, na certeza de que Deus se manifestará a nós definitivamente. Nós estaremos, ele fez isso por meio de Cristo Jesus, mas nós estaremos agora eternamente com ele. A paz que eu tenho em Deus me dá alegria. Me dá alegria e certeza da eternidade. É uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa o que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo diz que nós fomos regenerados, que nós fomos justificados, que nós fomos perdoados, que nós estamos sendo santificados na esperança da glória. O que é a esperança da glória? Hoje eu tenho paz com Deus, na certeza da manifestação, na certeza da salvação, na certeza que nós estaremos com esse Deus, e isso é tudo muito bom. É motivo de grande alegria. Ele está falando isso com os romanos. Olha, nos alegremos, fiquemos todos felizes, porque nós teremos agora acesso à glória de Deus. Mas o apóstolo Paulo continua. Versículo 3. Versículo 3, ele diz assim, não somente isso. Olha que interessante a mudança de chave do apóstolo Paulo do versículo 2 para o versículo 3. A gente está cheio de alegria, de ânimo, de felicidade, porque nós temos paz com Deus, nossos pecados são perdoados, eu vivo agora uma vida regenerada, na expectativa da glória de Deus, na expectativa de viver essa esperança da glória de Deus. Mas ele vai e continua no versículo 3. Eu tenho paz com Deus, eu tenho acesso a Deus, não só para viver uma vida alegre na eternidade. Olha o que ele diz. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Certamente você já ouviu 1,5 zilhão de pregações nesse texto, irmãos. E eu não quero fugir do senso comum, porque eu não precisei fugir do senso comum para ter o meu coração acalentado no meio dessa maluquice desse tempo que a gente está vivendo. Esse senso comum. O que o texto bíblico está dizendo para nós é que nós temos, pelo qual nós obtivemos também acesso pela fé à graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, nós não só nos gloriamos na expectativa futura, nós não só gloriamos no que vai vir para nós na eternidade. Não somente a isso, o apóstolo Paulo diz no 3, mas também nos gloriamos na tribulação. Isso aqui não significa dizer que você vai ficar, que você deseja a tribulação. Isso é maluquice, desejar a tribulação. Isso aí é masoquismo, desejar a dor. Jó não desejou a dor. Jó passou pela dor. Nenhum outro personagem bíblico desejou a dor. Ninguém deseja a dor.
O texto bíblico não está falando que nós devemos viver uma punição. A dor não representa aqui para nós punição. Esse masoquismo de desejar a dor reflete muito na expectativa de que eu preciso passar por alguma coisa ruim para, de fato, me sentir perdoado. Sabe aquela vingancinha na escola que muitas vezes nós já passamos e vivemos isso no momento em que nós estudamos? Sabe aquela coisa de alguém fez alguma coisa com você, mas você tem que ir lá e fazer alguma coisa também? Sabe essa coisa de você precisar da penitência para se sentir perdoado? Sabe aquela coisa que você sente que você precisa dar alguma coisa em troca? O apóstolo Paulo está dizendo que isso não faz parte. Isso não quer dizer tribulação nesse texto. Não significa pagar uma penitência para conseguir ser aceito. Nós somos aceitos por meio da graça. O texto bíblico já diz isso. Não é uma causa masoquista. Não é alegria na dor. Ninguém tem alegria na dor. Ninguém está vivendo esse momento de pandemia com um sorriso, a orelha a orelha. Isso não faz sentido. Não faz sentido você passar esse momento de pandemia isolado dos seus irmãos, a igreja do jeito que a gente se reunindo por uma plataforma digital, sem poder se abraçar, sem poder viver esse contato. Ninguém está passando por isso e dando pulos de alegria. Não é isso. Não é também essa forma de justificação. Isso leva ao orgulho, isso leva ao ceticismo. Mas o que o apóstolo Paulo está querendo dizer, então, na tribulação? Não somente isso, mas também nos alegramos, nos gloriamos nas tribulações. Isso não significa que eu esteja alegre por passar dor, mas isso significa que mesmo na dor, não significa que eu estou desejando viver longe de vocês. É muito ruim o que está acontecendo no mundo de maneira geral, irmãos. É muito ruim o que a gente pensa, como vai ser o nosso futuro. É muito ruim eu ter que ver os filhos dos meus amigos crescendo por fotos do WhatsApp. É muito ruim não poder me encontrar com eles. É muito ruim eu não poder sair da minha casa de maneira tranquila e cumprimentar de maneira tranquila os meus vizinhos. É muito ruim passar por esse momento no qual estamos vivendo. O apóstolo Paulo não está falando de pessoas que desejam a dor, mas o apóstolo Paulo está falando assim, a paz que eu tenho com Deus. Eu estou voltando lá no primeiro versículo, porque ele está dentro do contexto. Nós somos justificados mediante a fé. Nós temos paz com Deus. Nós temos acesso a Deus. Nós somos regenerados por Deus, que nos deu, por meio da fé em Cristo Jesus, essa possibilidade de vivermos em paz com Deus. O fato de eu ter paz com Deus me qualifica a passar a tribulação, mesmo na tribulação, viver, ainda que na tribulação, momentos de contentamento e alegria. E o apóstolo Paulo continua. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabendo que, e aí ele começa a fazer um jogo de palavras, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então, eu me alegro não em passar pela dor, eu me alegro apesar da dor. Apesar de estar vivendo um momento em que eu não queria, eu continuo alegre, ou eu devo me alegrar. Primeiro, porque eu tenho paz com Deus. E como eu tenho paz com Deus, eu vivo na tribulação, eu passo a tribulação alegre. E essa alegria de viver a tribulação, ela é explicada em 3 fases, em 3 etapas, em 3 palavras. A primeira palavra está perseverança. A perseverança, dentro do dicionário bíblico, nessa palavra, ela quer dizer determinação, foco, concentração no que é importante. Então, eu retomo o texto e faço a leitura do nosso tempo. Sabendo que a tribulação produz perseverança. Eu vivo no meio da dor, não desejando viver a dor, mas eu vivo no meio da dor, alegre. Apesar da tribulação, eu continuo alegre,
porque eu tenho paz com Deus e continuo alegre, porque eu sei que toda essa tribulação, eu sei que todo esse tempo precisa lapidar o meu foco. Todo esse tempo precisa me dar determinação. Eu dei um exemplo sobre a ceia. E é algo, irmãos, que tem realmente mexido comigo demais. Eu passo esse momento de pandemia que é dolorido, que é ruim, quando eu penso na perspectiva da igreja, mas eu passo esse momento de pandemia com foco, com determinação, sabendo que esse momento vai passar e quando ele passar, eu celebrarei a Cristo Jesus junto com os meus irmãos. Você precisa usar esse tempo para lapidar aquilo que não é importante da sua vida. Você precisa usar esse tempo de pandemia para redirecionar a sua vida naquilo que é o foco. Você é criado e você não é uma criação que... você não é obra de Deus. Deus não te chamou para te deixar ao relento, para te deixar ao acaso. Existe propósito na vida, existe determinação na vida, existem objetivos pelos quais Deus nos chamou para a obra dele. Nós precisamos usar esse tempo. A tribulação precisa provocar em você um momento de deixar coisas que não são importantes para você. A tribulação precisa provocar em você momentos de reflexão pelos quais você precisa ter foco e determinação. Isso significa perseverar. Perseverar é continuar caminhando, mas só continua caminhando quem olha para frente. Só continua caminhando quem tem foco. Só continua caminhando quem é determinado em passar por isso tudo. A gente precisa entender que esse momento é um momento providencial de Deus para a igreja dele. A igreja precisa repensar sobre coisas das quais ela não precisa e precisa ficar para trás. A igreja precisa perseverar no meio da tribulação com foco e determinação. Nos reunimos aqui hoje, mas pelo sagrado nome de Deus, em breve nós estaremos juntos e quando nós estaremos juntos, nós saberemos de novo olhar para a Santa Ceia com uma maneira diferente. Nós precisamos olhar para os nossos encontros dominicais numa perspectiva diferente. Nós precisamos olhar para a pregação do Evangelho numa perspectiva diferente. Não diferente na mensagem que é pregada. A mensagem que é o Evangelho da cruz precisa continuar sendo pregada. Mas na centralidade que o Evangelho deve ter na sua igreja. Eu estou falando de maneira geral. A centralidade que o Evangelho deve ter na sua vida. Determinação. Perseverança. Vamos passar por isso tudo juntos. Nós vamos sobreviver a esse tempo, espiritualmente falando, determinados, com foco. E esse foco é baseado, é estruturado, é pautado no acesso que nós temos a Deus, na paz que nós temos de novo com Ele. Precisamos realinhar as nossas prioridades da vida espiritual. Sabe por quê? Porque muitos dos nossos encontros dominicais, eles maquiavam uma espiritualidade vazia. Muitos dos nossos encontros dominicais, a frequência dos encontros dominicais, eles poderiam maquiar uma espiritualidade vazia. No tempo da tribulação, e nesse tempo que tem sido uma tribulação, para nós como indivíduo, e também para nós como igreja, se nós não colocarmos o nosso foco de novo naquilo que Deus quer de nós, a gente não consegue caminhar. A espiritualidade fica perdida, como estão perdidos todas as pessoas, de maneira geral, nesse tempo. Cada um dizendo uma coisa diferente. Perseverança. Nós fomos justificados por meio da fé e nós temos paz com Deus, por meio de Cristo Jesus. A paz que nós temos com Deus
nos leva agora a viver uma expectativa da glória de Deus, isso é muito bom, mas também nos leva que mesmo em momentos de tribulação, a gente continua com foco e com determinação. Segundo lugar, o texto continua. A perseverança produz experiência. Então, versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, esse momento difícil, é um momento de lapidar a nossa visão, é um momento de dar foco, é um momento de dar determinação para a nossa vida, para aquilo de fato que é importante, tirar as coisas que não são importantes e colocar o que é importante. Então, no meio de uma semana difícil, eu volto meu pensamento a Deus e lapido e tiro tudo aquilo que não é importante da minha vida, mas Deus é o centro. E ele continua. A perseverança produz experiência. Essa palavra experiência também, no dicionário, ela pode ser traduzida com outras palavras. Experiência pode ser entendida como aprovação, e a origem da palavra, o cerne da palavra é caráter. A perseverança no meio da tribulação, o foco, a determinação. Eu vou passar por isso, mas eu vou passar com paz em Deus, eu vou passar com alegria em Cristo Jesus. A tribulação, ela não deve ser vivida na perspectiva da negatividade, e por vezes a negatividade toma o nosso coração, mas quando a negatividade vem, eu oro ao Senhor e peço de novo que Ele reendireite, que Ele reoriente o meu caminho. E essa reorientação provoca essa perseverança. E a perseverança, que é o foco, é a determinação. Quando eu tenho foco, quando eu sou determinado naquilo que é importante, eu sou aprovado. O meu caráter é forjado. A palavra experiência, ela também pode ser entendida como aprovação. Numa espécie de sala de aula. A tribulação provoca foco. A tribulação provoca determinação. A tribulação reorienta a minha vida naquilo que é importante. E quando eu tenho foco, percebe que uma coisa está ligada à outra. Você não consegue chegar no passo 2 se o primeiro passo não for dado. Você não consegue viver o segundo passo se primeiro você não viveu a expectativa de lapidar a sua vida naquilo que Deus quer de você. Uma vez que eu determino aquilo que é importante, eu reoriento o meu foco, eu tenho comunhão com Deus, eu vivo esse momento maluco no qual a gente está vivendo, com paz, em Cristo Jesus. E agora eu tenho a perseverança, eu tenho determinação, eu tenho foco, e agora também eu vou ser aprovado. Um passo não pode ser dado sem o outro. E a aprovação aqui na perspectiva bíblica, ela orienta a nossa vida como confiança quando se passa por uma experiência, confiança quando você vive uma experiência ruim na vida, mas você tem certeza, você tem confiança, você é aprovado, você vive essa expectativa de ter a sua vida moldada nesse momento de tribulação. A aprovação, a experiência, ela também pressupõe, irmãos, fim. Só consegue ser aprovado quem chega no fim. Quem já serviu aí sabe do que eu estou falando, e basta que você veja qualquer filme ligado ao exército. Os filmes ligados a exércitos, eles mostram muito isso. Existem etapas. Passa por uma etapa, passa por outra etapa, passa pela terceira etapa, quarta etapa, e tem exame físico, e tem teste físico, e tem aquele monte de coisa, e só consegue a vaga quem chega no final. Experiência não é alguma coisa que você consegue da noite para o dia. A aprovação presume também expectativa de um fim. Você precisa ter determinação, precisa ter foco, precisa dar o primeiro passo, precisa estar em paz com Deus para que agora você consiga chegar ao fim.
A aprovação ela só vem quando você tem a capacidade de viver a tribulação, retirando e eliminando as coisas que não são boas. Veja o exemplo de Pedro. Jesus aparece aos seus discípulos no meio de uma grande tempestade. Eles começam a questionar quem era, é um fantasma? Quem que é você? E aí o tal dito fantasma pelos discípulos se identifica. E aí Pedro resolve fazer um teste com Jesus. Se tu és mesmo Cristo, me faz... Se você é mesmo Jesus, me faz andar sobre as águas. No meio de uma grande tribulação, Jesus aparece. O objetivo daquela tribulação, daquele momento ruim, era que Pedro e os discípulos tivessem foco e determinação naquilo que é importante. Eles precisariam ter certeza que Jesus é o Messias, que Jesus é Senhor. Que não há possibilidade de ser aprovado vivendo sobre a própria tutela. Não há possibilidade de ser aprovado vivendo sobre a própria perspectiva. Você não vai conseguir passar por esse momento, você não vai conseguir ter esperança, acreditando que quem é dono de si é você mesmo. Achando que a solução e a salvação está na mão do homem. Achando que tudo vai se resolver quando tudo voltar ao normal. Quando tudo voltar ao normal, a sua vida não vai se resolver se você não entender que em Cristo Jesus nós temos paz e nós vivemos as tribulações, há momentos nos quais nós temos a oportunidade de eliminar aquilo que não que deve ser eliminado, de dar foco, direção para a nossa vida. E de, no final dessa perseverança, perseverar, continuar caminhando. Perseverar me lembra a imagem de alguém que caminha, mesmo no meio de uma seca, de um deserto, a pessoa caminha com foco de chegar ao final. E só quem chega ao final é aprovado. Só quem chega ao final tem experiência. Só que, se você viver esse momento pelo qual a gente está vivendo, achando que tudo vai voltar ao normal, e tudo de fato deve voltar ao normal em algum tempo, mas se você não entender que esse é um momento pelo qual Deus está nos dando a oportunidade de refletir sobre a vida de maneira geral, no final, a gente não é aprovado. Existe a possibilidade de você sair dessa pandemia exatamente o mesmo como entrou. Diria eu, talvez um pouco pior, se você não entender o que Deus quer fazer com você nesse tempo. Não sei se é tempo com a família, não sei se é prioridades, não sei se é de fato uma entrega ao Senhor da sua vida financeira. No meio da tribulação da pandemia, eu vejo esperança, eu vejo perseverança, porque a esperança gera perseverança, eu continuo caminhando. E a perseverança, eu continuo caminhando, entendendo que Deus é o Senhor, que o meu alimento amanhã vai estar na minha mesa, não é pelo dinheiro que entra na minha conta todo mês, não é. É pela fidelidade de um Deus. A expectativa de, daqui a alguns meses, voltar a se reunir, celebrar a Santa Ceia, é saber que nesse momento de pandemia eu preciso entender qual é a importância daquela mesa. Aquela mesa não é uma mesa só. Aquilo dali não é um momento somente ritualístico, somente simbólico. A Bíblia fala do poder que tem da celebração da Santa Ceia. Então, nesse momento de pandemia, os meus olhos se abrem de novo. E agora eu começo a entender que, olha só, eu não posso viver mais a expectativa da Santa Ceia da mesma maneira. Eu preciso repensar minha vida. Eu preciso repensar a importância de quebrantar o meu coração diante do Senhor. Senão, no pós-pandemia, você volta e celebra a ceia do mesmo jeito. E isso não produziu em você experiência. Estou falando da ceia, irmãos, porque é algo que tem mexido com o meu coração demais. A gente não pode fazer disso um ritual da igreja. O momento da tribulação, o momento da pandemia, me faz repensar a Santa Ceia, redirecionar o meu foco
E eu só vou conseguir ter experiência, como a Bíblia diz, ou conseguir ser aprovado, se de fato eu aproveitar esse tempo para reorientar a minha cabeça. De fato, eu só vou entender a importância de estar unido com os irmãos, de abençoar os irmãos, se nesse momento de pandemia eu reorientar a minha cabeça no que de fato é importante como comunidade estar junto. Sem a perspectiva da reorientação, da perseverança, do foco, da determinação, isso não, sem essa perspectiva não tem experiência, não tem aprovação, não tem caráter. A tribulação, o apóstolo Paulo foi muito assertivo. A tribulação na vida do crente, ela deve trazer momentos pelos quais a gente reflita sobre de fato o que é importante, sobre de fato aquilo que a gente precisa desapegar, sobre de fato aquilo que a gente precisa repensar. Sabe aquele choque de realidade? Sabe aquele choque de realidade? E de repente a gente está... Eu tenho falado muito sobre a celebração da Santa Ceia. E de repente a gente está todo domingo celebrando a ceia e daqui a pouco a gente recebe uma notícia de pandemia e a igreja vai ter que fechar. E a gente acha que a igreja vai fechar 1, 2 semanas, mas não, a igreja está fechada há 3 meses quase, há 2 meses. E a gente achava que ia ficar só 1 mês sem participar da ceia, a gente está 3 meses sem participar da ceia. E nesse momento de pandemia, em que a gente está sem a ceia, eu estou repensando qual era a minha atividade, qual era o meu comportamento, qual era o meu coração na ceia, e agora eu tenho foco. Eu quero voltar a viver esse momento. Eu quero voltar a viver esse momento em comunidade. E agora, então, a tribulação de fato está produzindo algum efeito. A tribulação só produz efeito se você parar e repensar a sua vida, a sua história. O que Deus está querendo te ensinar com isso tudo? E eu continuo, para não me alongar ainda mais, irmãos. Mas aí nós temos um terceiro passo. Perseverança, aprovação. E no final de tudo, o apóstolo Paulo diz para nós: a perseverança produz esperança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. E ele finaliza com 5. Olha que coisa maravilhosa. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que o apóstolo Paulo está falando para nós é que, no final, depois de perseverar, depois de ser aprovado, eu termino isso, e eu estou dando o exemplo da Santa Ceia. Eu passo por essa tribulação, eu sou impedido de estar com meus irmãos, a comunidade da igreja, eu sou impedido de estar com os meus amigos, eu sou impedido de viver aquilo que eu vivia antes, eu estou passando um momento muito difícil, mas esse momento difícil me traz momentos de reflexão. O que eu preciso reorientar minha vida? Eu preciso dar mais atenção à minha família, eu preciso, de repente, viver mais integralmente a dependência de Deus. Não é o meu dinheiro que vai me salvar, não é o meu dinheiro que compra as coisas dentro da minha casa. O que compra as coisas dentro da minha casa é o sustento de Deus, e eu estou reorientando a minha vida. Dinheiro não pode ser o domínio da minha vida, e eu estou reorientando. Trabalho não pode ser o domínio da minha vida, e eu estou reorientando. A igreja não é só um lugar onde eu vou. A igreja é um lugar onde eu vivo a completude dela como comunidade, como corpo. E eu estou reorientando a minha vida no tempo de tribulação. E eu estou pensando, mas a gente amava tanto estar em comunidade, a gente amava tanto a ceia, mas agora que eu estou impedido de celebrar a ceia, eu estou repensando de fato o papel da ceia. Eu preciso reorientar a minha vida. Eu preciso viver a Santa Ceia como um momento único. Eu preciso olhar para a Santa Ceia e olhar também pelos meus pecados. Quantas orações vazias nós fizemos antes de participar dessa mesa sagrada? Então, eu estou repensando isso tudo. E a minha cabeça está borbulhando e agora ela está com foco. Eu quero passar por isso tudo logo, para tão logo estar com os meus irmãos naquela ceia. E tão logo, quando eu estiver com os meus irmãos, eu vou ser aprovado, porque eu consegui passar por esses momentos. E quando eu celebrar de novo a ceia, com os meus irmãos, com a minha família em Cristo, com o corpo, com a igreja cantando,
Quando nós cantarmos novamente aqueles hinos dos quais nós cantávamos durante a Santa Ceia, sobre o sangue de Jesus, hinos maravilhosos, nesse momento meu coração de novo se enche de esperança. Perseverança produz aprovação, a aprovação enche meu coração de certeza. É uma coisa levando a outra. E quando de novo eu estiver diante dos irmãos na celebração da Santa Ceia, o meu coração vai se encher de júbilo e certeza. E certeza e esperança. E o apóstolo Paulo finaliza. Que esperança é essa? A esperança no final não é uma esperança que nos deixa decepcionados. Sabe por quê? A esperança que nós temos quando nós vivemos sobre a perspectiva de Cristo não é uma esperança que produz, não é uma experiência que produz desesperança. Sabe o que produz desesperança? Eu vou falar para você. O que produz desesperança é você voltar, sair disso tudo e viver a sua vida como ela sempre foi, achando de maneira banal que a ceia é qualquer coisa, lidando com os amigos e com a igreja de qualquer maneira. E isso produz desesperança. Sabe o que é desesperança? É você achar que o que vai salvar você na pandemia é o benefício de R$ 600 que o governo está te dando. Eu não estou dizendo que o benefício não seja importante, irmãos. Eu estou querendo dizer para você que o que carrega você durante toda essa pandemia, em meio à crise financeira, em meio a luto, porque pessoas ao nosso redor começam a não estar mais entre nós, o que faz você viver todos esses dias é essa expectativa que nós temos em Cristo Jesus. Só ela consegue passar, só com ela nós conseguimos passar por toda essa tribulação. Se a tribulação for vivida numa perspectiva de si mesmo, de que o seu trabalho é a sua vida, é o seu trabalho, é a sua vida, é o que você quiser, isso tudo no final cai. Quem tinha só esperança no dinheiro, hoje vive uma crise financeira e está arrancando os cabelos. Agora, aquele que tem foco, determinação, e mesmo vivendo num momento de crise financeira, tem paz com Deus. Não é isso que o versículo está dizendo, irmãos? O versículo começa a dizer paz com Deus. Sabe por quê? Porque a tribulação revela também os ídolos pelos quais a gente precisa se desligar. A única coisa que no final vai trazer esperança para a minha vida é viver a tribulação sobre uma perspectiva de Deus. Eu quero viver essa tribulação numa perspectiva de Deus. Eu quero viver essa dor. O apóstolo não disse que quem passa pela tribulação vivendo a perspectiva, vivendo a perseverança, vivendo a aprovação e vivendo a esperança, o apóstolo Paulo não fala assim, se você viver na perseverança, se você for aprovado, no final você vai ter esperança, você vai passar por isso tudo sem dor. Ninguém está falando disso. É dolorido passar por uma tribulação. É dolorido viver esse momento. Eu não posso ver os meus amigos direito. Eu não posso ver a minha igreja. Eu não posso ter contato físico com a minha igreja. Eu não posso abraçar e beijar ninguém da minha igreja no final do culto. Eu não posso celebrar a ceia. Quem dizer que é bom ficar sem celebrar a ceia, sem estar em comunidade, não entendeu ainda o que é evangelho. Eu estou vivendo cada domingo tranquilo. Pelo amor de Deus, nós estamos longe um dos outros. É claro que hoje o artifício tecnológico deve ser celebrado por nós, mas olha, isso é paliativo. Eu quero de novo estar com os irmãos, eu quero de novo celebrar a ceia. Eu vivo, então, a tribulação com dor, sim. A Bíblia não fala que eu tenho que viver ela sem dor. Mas eu vivo ela com dor, mas continuo perseverando. Vale a pena. Eu estou repensando a minha vida. Eu preciso repensar como eu vivo a Santa Ceia. Eu preciso repensar como eu trato os meus irmãos. Eu preciso repensar como eu vivo em família, com meu filho e com minha esposa. Eu preciso repensar como eu vivo e lido com dinheiro. Ele não é a esperança de tudo. Eu estou repensando.
E quando eu vou repensando, eu vou redirecionando. E quando eu vou redirecionando, eu sou aprovado. E quando eu sou aprovado e agora vivo a um momento fora da tribulação, isso transborda o meu coração de que Deus é Deus, de que Ele me sustentou durante a tribulação, de que Ele me ensinou durante a tribulação. Meu coração se enche de esperança. Eu termino, irmãos, relendo de novo o versículo 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados. A esperança, quando ela é vivida na perspectiva de Cristo. A esperança, quando ela é vivida numa perseverança bem orientada, numa aprovação, e sim, agora com o coração júbilo, cheio de esperança. Ora, a esperança não nos decepciona. Por que ela não decepciona? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu vivo hoje a expectativa de novo estar com os irmãos. E quando eu celebrar de novo a ceia com os irmãos, o meu coração vai estar com mais esperança, porque dentro do meu coração e dentro de mim habita o Espírito Santo que viveu cada etapa dessa comigo. A chave do versículo está nesse último, a chave do texto está nesse último versículo. Viva a sua vida agora dando ouvidos à voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo quer reorientar a nossa vida. É por isso que a esperança não é vã. A esperança não é vã porque no início do processo, o apóstolo Paulo já falou para nós que nós vivemos toda essa expectativa, vivemos todo esse processo sendo guiados pelo Espírito Santo. Irmãos, o que consola o meu coração para amanhã, segunda-feira, e quando começar a receber as notícias ruins, e quando me lamentar por não estar com os irmãos, e quando me lembrar da ceia, da importância da ceia, e quando me lembrar da importância dos abraços, do café, do bolo. Só não vou falar que eu estou emagrecendo, irmãos, nessa pandemia, porque eu estaria mentindo, eu estou até engordando mais, mas olha, eu sinto o sabor daquele café pós-culto, daquele bolo pós-culto, daquela canjiquinha pós-culto, olha só. Eu vivo pensando e estou reorientando a minha vida. Dar mais valor a esses momentos quando isso tudo acabar. E o que está orientando a minha vida em todo esse processo é o Espírito Santo. O Espírito Santo vem e fala no meu ouvido, fala no meu coração. Repense a Santa Ceia, João. Repense estar com seus irmãos. Repense a maneira como você conduz o seu casamento. Repense a maneira como você cria seu filho. O Espírito Santo está ali me ajudando nesse momento de perseverança, me livrar de todas as tralhas que eu carrego na minha vida. O Espírito Santo está, João, repense o valor que você vai dar para os seus pais. Eu estou sem ver o meu pai há 2, 3 meses. Repense o valor de um abraço. Repense o valor de ser consolado por lágrimas que escorrem pelos meus olhos por um amigo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos oriente. Viva a tribulação. Viva a tribulação. Não achando que a tribulação é boa, porque não é. Não gostaria de estar pregando agora pelo Zoom. Eu queria estar com os irmãos dentro da igreja. Mas já que eu estou pelo Zoom, já que a gente está vivendo essa pandemia, e eu não tenho dúvida de que Deus está acima dessa pandemia, já que eu estou vivendo a tribulação, eu estou usando essa tribulação para repensar a vida. Repense a vida no momento da tribulação. Reoriente a sua vida. Viva a tribulação com perseverança. Eu quero melhorar, eu quero ser melhor. E o Espírito Santo buzinando no meu ouvido, e o Espírito Santo falando comigo sobre família, e o Espírito Santo me fazendo chorar quando me lembro dos amigos que eu não consigo abraçar, e o Espírito Santo me fazendo chorar por pessoas que não estão conseguindo enterrar os seus pais, em função desse luto que a gente está vivendo. Filhos que não conseguem enterrar os seus pais porque são impedidos por esse momento. E isso tudo está falando no meu coração junto com o Espírito Santo. Isso tudo está produzindo perseverança, porque eu quero sair disso tudo logo. E quando eu sair disso tudo, eu vou amar mais o meu pai. Isso tudo, no final, produz um novo João. O mundo está dizendo, os analistas, os filósofos, e eu tenho lido bastante sobre isso, todos eles falam que o mundo vai ser igual. Depois de terminar isso tudo, irmãos, eu não quero que o mundo seja igual para mim quando isso tudo terminar. Tudo isso tem que me fazer ser algo melhor. Tudo isso tem que me fazer ser melhor. Não por mim mesmo,
mas pelo Espírito Santo que me foi dado. Não por mim mesmo, mas é porque hoje eu vivo em paz com Deus. Não por mim mesmo, mas a expectativa de que um dia eu vou estar com o meu Salvador. Eu vivo a tribulação querendo ser melhor, dia após dia, sendo aprovado por Deus, enchendo meu coração de expectativa, de esperança, sendo orientado pelo Espírito Santo. E sonhando de novo com o final disso tudo. Sonhando de novo em celebrar a ceia com os irmãos. E levantar o cálice, levantar o pão e falar, irmãos, isso aqui, esse sacrifício não foi vão. Viva a tribulação, irmãos. Não deixa os dias levarem, não deixa dia após dia, não, mas viva essa tribulação reorientando a sua vida. Ouça a voz do Espírito Santo. O apóstolo Paulo falou que ele está conosco desde o início. Ninguém passa pela tribulação sozinho. A gente passa pela tribulação sendo orientados pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus assim possa nos abençoar. Em nome de Jesus.